Então, vamos lá, pessoal. Na última aula a gente falou um pouquinho, né, de posições relativas em interseções em dois pontos, né, de 2 pontos. Precisamente a gente falou sobre quando a gente tem duas retas e quando a gente tem dois planos. Hoje, dependendo do que aconteça, né, a gente vai tentar falar desses últimos 2 pontos aqui, que é uma reta e um plano, e 3 planos, tá? Se não, pelo menos uma reta e um plano. Vamos ver como é que a gente vai prosseguir aqui. Então, como eu disse, né? Lembrar aqui, vou puxar isso aqui lá para a próxima aula, para a gente ter em mente sempre o que está fazendo. É o seguinte, isso daqui foi o que eu disse que ia falar com vocês para a segunda prova, mais a parte de distâncias que não está aqui. Então, o que foi visto, né? Vou colocar aqui em verde. O que foi visto foi esse ponto aqui já foi visto e esse segundo ponto já foi visto na última aula. Então, hoje a gente vai começar sobre posições relativas, interseções e ângulos entre uma reta e um plano, né? Então, o que é que a gente vai falar hoje, precisamente? Precisamente, vamos falar hoje de posições relativas, interseção e ângulos entre uma reta e um plano. Então, vamos lá. 3. Tá? Posições relativas, interseções e ângulos entre uma reta e um plano. Tá? E um plano. Perfeito. Então, qual é a ideia? A ideia é a gente ver o que acontece, né, nessa situação. Não é difícil, né, verificar quais são as possibilidades. Quando eu te dou um plano, né, vou escrever aqui, quando eu te dou um plano e uma reta, eu tenho 3 possibilidades só. Tá? Dei um plano aqui, vamos lá, outro plano e outro plano. Tá? Então, só tenho 3 possibilidades para essas situações. Deixa eu só melhorar aqui a figura para dar os 3 planos bonitinhos. Então, quais são as possibilidades, né? Então, eu vou chamar isso aqui de figura A, figura B e figura C. Então, geometricamente, a gente só tem 3 possibilidades quando eu te dou um plano e uma reta. Qual é o primeiro caso? O primeiro caso é a gente ter a reta totalmente contida no plano, né? Então, eu tenho uma reta aqui, que eu vou chamar de R, tá? Vou chamar essa reta de R. Eu tenho a reta R, tenho o plano π. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho uma reta totalmente contida no plano, tá? Então, só tenho essa possibilidade. Essa é a primeira possibilidade. A reta, tá? Totalmente contida no plano, tá? A segunda possibilidade, e natural, é que a reta não esteja no plano, né? Então, eu tenho uma reta R, está fora do plano, R, e tem um plano π. Então, essa reta é paralela ao plano, tá? Então, a reta R é paralela ao plano, geometricamente, tá? Depois a gente vai escrever todas essas possibilidades. E, finalmente, é uma reta que corta o plano. Corta em um ponto, tá? A gente só pode ter uma reta que corte o plano aqui em um único ponto, tá? Vamos escrever assim. Tem uma reta que corta o plano, vou chamar isso aqui no ponto P, isso aqui é a reta R, e isso aqui é o plano. Então, a reta, interseção com o plano, isso daqui é um ponto. Tá? Então, a gente só tem essas 3 possibilidades. Vamos lá, recapitular. A reta está totalmente contida no plano. Então, nesse caso, quando a reta está totalmente contida no plano, a interseção nessa situação é
a reta, é uma reta. Quando eu pego a interseção dessa reta, um plano, só pode ser a reta dada. Nesse caso, segundo caso, né? Quando a reta está por cima do plano. Imagina que eu tenho aqui um plano, tenho aqui a reta, então a interseção é vazia. Então, a interseção é vazia, a reta, interseção com o plano, é vazia. E, finalmente, quando ela corta, né? Tem uma reta, cortou, tocou um ponto, furou o plano e saiu. Então, a interseção é um ponto. Então, esse caso é bem simples e a gente vai escrever agora, caso a caso, o que é que acontece. O que é que a gente tem que estudar, né? O que é que a gente tem que estudar? Então, é natural a gente tentar observar o quê? O que é que esses planos têm que pode me ajudar a decidir se a reta está contida no plano, se a reta está paralela ao plano, se a reta corta num ponto plano. Na reta, o vetor diretor e no plano, o vetor normal. Então, lembra, né? A gente tem um vetor normal no plano e a gente tem um vetorzinho que a gente chamou de diretor na reta. Então, a mesma coisa aqui, a gente tem um vetor normal e tem um vetor diretor. E idem para o último caso. Vetor diretor e o normal. Então, o que é que a gente vai analisar? A gente vai analisar algum produto. Ou produto ou produto interno ou produto vetorial desses casos. Tá? Aqui o mais apropriado, como a gente só tem um plano e uma reta, será exatamente o produto interno. Tá? Quando o produto interno for zero, a gente tem algumas possibilidades. E quando o produto interno for diferente de zero, a gente tem uma outra gama de possibilidades. Então, vamos analisar esses três casos, tá? Então, geometricamente, não é difícil de ver, né? Se a gente consegue esboçar geometricamente tanto a reta como o plano, mas e analiticamente, né? Então, a gente já está na parte da forma analítica, né? Da coisa. Então, como é que a gente faz analiticamente se a gente tem uma reta e um plano? Como é que eu acho lá as posições, a interseção e o ângulo? Então, vamos começar exatamente nesse sentido, para finalizar exatamente essa terceira etapa do curso, tá? Do segunda parte do curso. Então, perfeito. Vamos escrever essa conversa que a gente teve aqui inicial. Então, vamos lá. Então, dado uma reta, né? Dada uma reta, que eu vou chamar de R, né? Com vetor diretor, que eu vou chamar de V, como sempre, e um plano π, com vetor normal N. N, tá? Acontece um dos três casos anteriores, tá? Uma das seguintes situações, ocorre, que é a primeira, a figura que eu chamei de figura A, né? Então vamos colocar aqui, ó, figura A. O que é que a figura A fala? A figura A fala o seguinte: R está contida. R está contida em π, ou seja, R contida no plano, tá? E, portanto, todos os pontos de R pertencem ao plano. Pertencem ao plano π. Isso dá para ver exatamente geometricamente, né? Que é exatamente essa figura A. Observa que se eu tiver uma reta contida no plano, todos os pontos da reta moram no plano. Tá? Então, eu acabei de escrever o que a gente via de forma geométrica, eu escrevi naquela segunda página.
Vamos agora ver isso aqui. O que é que isso aqui significa? O que é que isso representa? Tá? Então, o segundo caso que ocorre, né, chamado de B, é a figura A. A figura B, tá? Figura B. Vamos ver o que é que significa a figura B, tá? R é paralela. A reta é paralela ao plano, π. Ou seja, eu vou representar R paralela a π, tá? Representação. E nenhum ponto, observa aqui, ó, nenhum ponto de R pertence ao plano, tá? E nenhum ponto, tá? De R pertence a π. Tá? Esse é o segundo caso. Por fim, o terceiro e último caso é o quê? Quando eu tenho a reta ultrapassando o ponto, o plano. E essa reta só pode ultrapassar o plano em um único ponto. Tá? Quando ela está dessa forma. Então, vamos escrevê-la. O que é que isso quer dizer? C é exatamente a figura C. O que é que a figura C diz? A figura C diz o seguinte. R e π são concorrentes. A gente já usou essa nomenclatura anteriormente. Concorrentes. Tá? R e π são concorrentes. E apenas um ponto. Vou escrever assim. Um dos pontos de R pertence a π. Tá? A π. Tá ok? Então, eu tenho exatamente a reta, né? Exatamente de forma transversal, cortando aqui de alguma forma o plano. Tá bom? Então, isso é o último caso, que é o caso do item da figura geométrica aqui, da geometria C. Tá? Então, nesses três casos, o que é que a gente vai ter que avaliar? A gente vai ter que avaliar a posição do vetor normal com o vetor diretor. Então, como a gente já sabe que V é o vetor diretor da reta e π e N é o vetor normal do plano, então vamos ver o que acontece. Tá? Então, mais uma vez, só para deixar aqui bem explicitado, seja V o vetor normal de R e N o vetor normal de π. Opa, desculpa, o vetor diretor, né? O vetor diretor de R e N o vetor normal de π. Então, o que é que eu tenho, né? Então, a gente tem dois casos. Analisar quanto ao produto interno. O primeiro caso é o seguinte. Se V interno N, ou seja, se o produto interno, esses caras aqui dão zero, né? Tá o número zero, tá? Lembra que produto interno é um número e produto vetorial é um vetor, tá? Dá o número zero. Tomemos P pertencente a R, tá? P pertencente a R. Se, o que é que isso quer dizer? Se P pertence ao plano, tá? Então, P não está, né? Ou desculpa, se P pertence ao plano, então R está contida no plano. Por quê? Observe o seguinte, pessoal, que esses vetores aqui, ó, se R, a reta, está contida no plano, né? Exatamente o que acontece é que o vetor normal com a reta V, esses caras são ortogonais. Tá? Com a reta não, com o vetor diretor. Tá? Então, se eles são ortogonais,
significa dizer que eu só tenho duas possibilidades. Ou essa, ou essa. Observa que aqui também eu tenho ortogonalidade. Tá? Então, o produto interno ser zero significa dizer que eles são ortogonais. Sendo ortogonal, eu só tenho duas possibilidades. Ou ele está no plano ou ele está fora do plano. Tá? Se ele estiver no plano, se um ponto contém o plano, então significa dizer que a gente está nesse caso. Se eu pego um ponto qualquer e não está no plano, significa dizer que a gente está nesse caso. Por quê? Porque quando o produto interno não é zero, então se não é zero, significa dizer que os vetores, tanto normal como o vetor diretor, não estão de forma perpendicular. Tá? Ou seja, eles podem estar dessa forma. Estando dessa forma, só existe um ponto de interseção. Então, não tem como você confundir esse caso com esse. Por quê? Porque nesse caso, o produto interno é diferente de zero. E nesse caso, o produto interno é zero. Tá? Então, vamos escrever isso. Então, se V interno N é zero, significa dizer que pegando um ponto em R, se o ponto está no plano, então eles estão contidos. Caso contrário, caso contrário, o que é o caso contrário é o P não está, tá? No plano. Caso contrário, se P não estiver no plano, então a reta está paralela ao plano. E o segundo caso, como eu disse, se eles não são ortogonais, são perpendiculares, né? Então significa dizer que esse produto interno é diferente do número zero. E se é diferente do número zero, só existe um caso. A interseção, seu ponto. Tá? Então, R, interseção, o plano, isso daqui é um ponto. É um único ponto. E a gente vai ver já já como a gente encontra esse ponto e como encontra a reta. Tá? Nada mais é do que resolver um sistema. Tá? Então, vocês vão ter que resolver alguns sistemas nessa prova. Tá? Lembrem disso. Então, isso é o que a gente precisa saber de posição relativa entre um plano e uma reta. Agora, eu preciso saber como eu encontro o danado da interseção, porque aqui, ó, que a interseção nesse caso é uma reta, a interseção nesse caso é vazio, e a interseção nesse caso é um ponto. Como é que eu encontro isso? Então, vamos agora encontrar a interseção de uma reta com um plano. Então, chamar aqui de 3,1, tá? Interseção 3,1. Interseção de uma reta e um plano. Como é que eu encontro isso aqui, né? O que eu preciso encontrar é ou uma reta, ou ser vazio, ou ser um ponto. Como é que eu faço isso? A gente sabe que a gente tem equações cartesianas, né? De retas, a gente tem equações paramétricas de planos. Então, o que é que a gente vai juntar? Vai juntar as informações. E juntar como? Da seguinte maneira. Seja π um plano, eu vou dar aqui a equação cartesiana do plano, seja π um plano de equação cartesiana, a gente sabe que é ax mais by mais cz mais d igual a zero. Tá? Essa é a equação cartesiana do plano. E uma reta IR, uma reta cujas equações paramétricas tá? São, sei lá, vou pegar x igual a x0 mais AT, y igual a, isso aqui é x0, tá? y0 mais, vou chamar de A', né? Que eu já chamei de A aqui, então vou chamar a linha aqui. B' T, tá? E finalmente z igual a z0 mais c' T. Tá? Então, o que é que eu vou fazer?
Eu vou simplesmente substituir as equações paramétricas na equação cartesiana do plano. Como, professor? Ora, eu não tenho x, então vou substituir aqui. Eu não tenho y, vou substituir aqui. Eu tenho z, vou substituir aqui. O que a gente vai ficar é exatamente com a equação que a gente precisa resolver. Um sistema de equações. Tá? Então, qual é o sistema? Vamos lá. Vou fazer aqui de uma forma geral e no exemplo vocês vão ver como é simples. Daí, para encontrar a interseção de R com o plano, basta substituirmos. Vou chamar isso daqui de 2, isso daqui de 1. Para substituirmos 2 em 1, como segue. Como é isso? Vou substituir x, y e z em 1. Então vai ficar o seguinte. Vai ficar A, que multiplica x0 mais A', mais B, que multiplica y0 mais B', mais C, que é Z0 mais C', igual a, ou mais D, desculpa, igual a 0. Então, eu vou isolar o que tem T, tá? E a variável independente. Então, vai ficar o seguinte. Daí, vai ficar assim, ó. A', mais B', mais C'. Isso aqui multiplicado por T. Tá? O que foi que eu fiz? Eu isolei esse cara aqui e esse cara aqui, e coloquei o T em evidência. Em todos os termos. Tá? Aqui. E agora, o que não depende do parâmetro. O que não depende do parâmetro é AX0 mais BY0 mais CZ0 mais D. E isso é 0. E isso é 0. Então, eu vou chamar essa equação de triângulo. Tá? Vou chamar essa equação de triângulo. Ok? E agora eu vou ver o que, é que acontece com um triângulo. Ou seja, eu vou estudar um sistema. Tá? A gente precisa estudar a solução do sistema triângulo. Então, vamos escrever isso. Estudemos as soluções dessa equação. Eu vou chamar, não de triângulo, tá, pessoal? Desculpa, para não ficar carregando isso, eu vou chamar asterisco, mais fácil. Tá? Então, vamos estudar as soluções dessa equação. O que é equação? Asterisco. Então, beleza. Então, primeiro caso, eu tenho que ter 3 casos, que é, vamos voltar lá, recapitular na figurinha, são 3 casos que eu tenho que ter na interseção. Ou uma reta, ou a interseção é vazia, ou a interseção é um ponto. Então, eu tenho que estudar a equação e tem que me dar 3 casos que me garantam uma reta, ou ser vazio, ou ser um ponto. Tá? Isso aqui é só o vazio. Vou escrever assim para vocês. Isso aqui é só um ponto. Tá? Então, vamos lá. Primeiro caso. Caso 1. Se a equação asterisco, né? Se a equação asterisco for satisfeita para um único valor de t, tá? Para um único valor de t, obteremos com este valor um único ponto de interseção de R e π, ou seja, a figura C. Por quê? Observa, pessoal, que todos esses, vamos voltar para a equação,
todos esses caras aqui, ó, são dados. O que não é dado é o quê? O parâmetro, tá? E aqui, obviamente, os valores da reta. A mesma coisa acontece para cá, ó. Eu sei quem é A, B, C e D. Quando eu substituir X, Y e Z aqui, ó, o que é que me garante? Eu vou ficar somente na dependência, eu tenho uma equação dependendo somente do T, ou seja, do parâmetro. Então, vai ser esse parâmetro que vai me dar as informações que eu preciso. Então, no primeiro caso se eu tiver um único valor que satisfaz essa equação, então só tem um único ponto. Então, é exatamente a figura C. A interseção é exatamente um ponto. Agora, se asterisco, tá, for satisfeita para todo valor t, ou seja, qualquer t que você pensar, qualquer número t que você pensa, satisfaz a equação. Para todo t, então, significa dizer o quê? Que todos os pontos da reta estão no plano. Tá? Então, significa dizer que, então, todos os pontos de t, desculpa. Então, todos os pontos de R estão no plano. E que figura é essa? É a figura A. Então, por fim, só me resta agora, só escrever aqui, né? Então, só escrever aqui em preto, né? O que significa o primeiro item é que R, interseção com π, é um ponto. A segunda, que significa que R, interseção com π, é a reta, é a própria reta. Então, só me resta agora olhar o que acontece quando a interseção é vazia. Ou seja, não tem interseção, nem é o ponto, nem é a reta. Terceiro e último caso, que é a figura B, é se asterisco não tiver solução, então significa dizer que R é paralela ao plano, tá? Então nenhum ponto de R, está em π. Isto é, R interseção com π é o vazio, tá? É vazio, tá bom? Então, nesse caso, o que é que a gente tem? R interseção com π é vazio. Então, nesse caso, a gente tem que R é paralelo a π. Que figura é essa? É a figura B. Só para lembrar aqui, figura B. Então, a gente tem todas as representações possíveis, tá? Agora, me resta o quê, pessoal? Vamos voltar lá naquela figurinha. Aqui. Me resta encontrar o ângulo, né? Observa que eu tenho um ângulo que é aqui, é formado, ó, se eu pensar aqui, que eu tenho um ângulo. Aqui eu não tenho nada. E aqui eu tenho outro. Né? Tem um outro ângulo. Opa, desculpa, isso é o normal. Aqui eu tenho um ângulo que é exatamente que forma com o plano. A minha questão é como encontrar esse ângulo, que é exatamente a parte final, né? Como é um ângulo entre uma reta e um plano? Se eu dou uma reta e dou um plano. Então a gente também vai analisar esses casos. E é bem simples de ver, tá? Então, finalmente, a última parte é interseção. E agora, a última parte é o ângulo, né? Então, como é que a gente encontra os ângulos entre reta, uma reta e um plano, tá? Ângulo entre reta e plano. Vamos ver como é que a gente conta. O ângulo, então, só para lembrar, né? A gente vai ter exatamente que pensar, tem um plano, né? Deixa eu botar aqui. Um caso, né? Um dos casos é esse, né? Tem um plano. Eu tenho o vetor, o plano π, desculpa. Tenho o vetor normal. Se eu tiver uma reta que corta esse plano em um ponto, né? Assim, aqui. Essa é a reta R, tá? Então eu tenho um vetor diretor. Eu vou chamar de V.
Então, moralmente, o que é que eu preciso? Eu preciso projetar esse vetor, diretor, no plano. E eu vou encontrar exatamente esse ângulo aqui. Como é que é esse ângulo? Esse ângulo, se você perceber, se isso aqui for θ, né? Vou dar um zoom aqui, ó. Se isso aqui for θ, e se a gente tiver um ângulo de 90 graus, né? Entre esses vetores, o que eu estou dizendo a você é que a gente vai tirar 90 menos o ângulo que eu quero encontrar. Ou seja, o ângulo entre o vetor normal, desculpa, 90 menos o ângulo formado entre o vetor diretor e o vetor normal. Tá? Então, isso daqui é exatamente o ângulo θ. É uma continha. Então, a gente sabe como encontrar ângulo. Né? O arco cosseno de alguma coisa que a gente está habituado a fazer. Inclusive, caiu na prova. Né? Então, exatamente, a gente vai estudar como é que a gente vai encontrar esse danado desse ângulozinho aqui, que eu vou chamar de θ. Tá? De θ aqui, nesse caso. Como é que eu encontro isso? Então, é bem simples. Olha lá. Olha só como é simples. O ângulo entre uma reta, tá? E um plano, que eu vou chamar uma reta R, tá? Desculpa. Uma reta R. E um plano π, vou chamar de π, tá? Por definição, tá? O ângulo, vou escrever e depois a gente escreve matematicamente. O ângulo entre a reta R e sua projeção, como eu disse, essa da cor mais escura aqui, isso é a projeção do vetor diretor, tá? É o ângulo entre a reta R e sua projeção, sua projeção ortogonal ao plano, sobre o plano, ortogonal, sobre o plano, que eu vou chamar de π, tá? De π. Se V é o vetor diretor de R e N é o vetor diretor de π, é o vetor normal de π, tá? De π. Então, o ângulo entre R e π, tá? Será, a gente já está denotando assim um ângulo, né? R, π. Então, qual é o ângulo? Eu estou exatamente querendo o ângulozinho formado aqui, ó. Esse ângulo, tá? Esse ângulo. Lembra que isso aqui é o plano, tá? Isso aqui é o plano, isso aqui é o vetor, diretor. Então, eu quero esse ângulo aqui. Então, esse ângulo aqui, RP, vai ser o quê? 90, como eu tinha adicionado, menos o ângulo formado pelo vetor diretor e o normal. Ou seja, VN. E aqui eu sei calcular isso. Se eu te dou dois vetores, eu sei calcular o ângulo. Tá? Onde, vamos escrever assim, onde o ângulo entre dois vetores, a gente sabe calcular, é o arco cosseno, isso foi uma questão, inclusive, da prova, de V com normal sobre suas respectivas normas. Então, vou calcular esse ângulo e tirar exatamente de 90. 90 menos esse ângulo. Tá? Então, isso daqui é o que a gente precisa saber para calcular o ângulo. Tá? A gente precisa simplesmente encontrar o ângulo entre o vetor diretor e o normal, 90 menos esse valor. Tá? Se vocês, na prova, pessoal, só para deixar aí gravado no vídeo, vocês não precisam explicitar esse ângulo 2, pode deixar 90 menos o ângulo. Tá?
menos 60. Se for um ângulo simples, fáceis, se não for, vocês não precisam colocar esses detalhes não, tá bom? Então, perfeito. Então, agora vamos fazer um exemplo, tá? Um exemplo. O exemplo que eu vou pegar é o seguinte, tá? Eu vou pegar uma reta, exemplo. Eu vou fazer um e vou deixar um para vocês, tá? Vou deixar o primeiro. Vamos lá. Eu vou fazer o segundo e vou deixar o primeiro para vocês. Determine, vou fazer assim, né? Determine a posição relativa, sua interseção, caso exista, e o ângulo entre a reta R e o plano π. Reta R e o plano π. Tá? O primeiro, eu vou deixar para vocês. Vamos pegar o seguinte. Eu vou pegar a reta x igual a 0, y igual a menos t, e z igual a menos 1 mais t. E vou pegar o plano π como sendo 2x menos y menos z igual a 1. Tá? E o segundo que eu vou fazer a reta é a seguinte. X menos 1 igual a y mais 1 sobre menos 2 igual a z sobre 6. E o plano é 2x mais 3y mais z menos 3 igual a 0. Tá? Observa que essa está simples, né? Como é que é essa? Essa só basta substituir o x aqui, o y aqui e o z, saber se tem solução para t. Essa daqui, eu vou ter que transformar essa daqui na equação paramétrica, e transformando na equação paramétrica, eu vou substituir aqui, tá bom? Então, vamos fazer essa brincadeirinha. Solução de 2. Um fica para vocês tentarem. Então, vamos primeiro determinar como é que estão as posições. Só que aí vem a parte esperta do negócio, né? Observa que é muito simples você determinar a interseção. Como eu acabei de dizer, ó. Olha só. Aqui é bem simples você calcular a interseção. Você só precisa substituir x aqui, y aqui e z aqui. Se tiver interseção, se for um ponto, então só tem uma possibilidade. É a reta cortar o plano. Elas serem concorrentes. Se for vazio, então elas são paralelas. E se for valer aquela equação para todo tempo, então elas, para todo t, todo parâmetro, então ela está dentro do plano. Então, a posição relativa, se vocês forem espertos na hora da prova, pode ser facilmente determinada pela interseção. Então, vocês não precisam vir para cá e depois calcular isso. Então, o bizu tenta encontrar a interseção. É mais simples. Se eu dou uma reta e um plano. Encontra a interseção. Dentro da interseção, você vai saber se ela está paralela, a reta paralela ao plano, se está contida no plano, a reta, ou se a reta está concorrente ao plano. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, solução. Vamos determinar a interseção. R, interseção com o plano. Tá? Vamos pegar a equação paramétrica, né? Então, vamos ficar o seguinte. Reescreva R na sua forma paramétrica. Como é que é isso? Eu vou igualar tudo a um parâmetro e vou isolar x, y e z. Então, beleza. Então, se eu igualar se eu igualar isso aqui ao parâmetro t, ó, tudo isso for t, então eu sei que z é 6t, sei que y mais 1 é menos 2t, e sei que x menos 1 é t.
Então, vamos fazer isso. Então, vamos igualar a t. Então, a gente vai ficar com x menos 1 igual a y mais 1 sobre menos 2 igual a z sobre 6 igual a 1t. Esse t real. Então, agora vamos encontrar x, y, z. Daí, quem é x? X é t mais 1, ou 1 mais t, né? 1 mais t. Y é igual a menos 1 mais 2t, menos 2t. Vão conferindo aí para mim, tá, pessoal? Menos 2t. Aí falem aí no chat se eu errei. E z é 0 mais 6t. Posso escrever dessa forma. Tá? Ótimo. Então, observa que eu tenho aqui minha equação, olha só, da reta na forma paramétrica. Então, agora eu posso substituir x, y, z na minha equação do plano. Substituindo x, y e z na equação do plano, temos. Então, vamos lá. Quem é o plano? É 2x mais 3y mais z, menos 3. Menos 3. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar 2x, né? Então, dá 2 que multiplica 1 mais t. 3y. 3 que multiplica menos 1 menos 2t. Mais z, mais 6t. Isso daqui é igual a 3. Eu passei já o 3 que estava desse lado, ó. Menos 3, eu joguei para esse lado aqui. Então, vamos agora calcular, né? Encontrar t. Será que a gente consegue encontrar t ou não? Então, vamos lá. Parece bobo, né? Mas vai ter lugares que você vai encontrar t. Vai ter lugares que você vai encontrar infinitos t's, que vale a equação. E vai ter um que você vai encontrar só um t. Tá? É engraçado, mas fazendo a continha vocês vão ver isso. Então, aqui, ó. Quanto é que dá aqui? Que dá? Isso é equivalente a 2 mais 2t. Me ajudem aí, que eu não sou muito legal com conta. Mais 6t. Igual a 3. Tá? Igual a 3. Então, eu posso simplificar, né? Ó, esse 6 com esse 6. Tá? E aí, eu vou somar menos 3 mais 2 dá menos 1. Jogo para o lado direito, dá mais 1. 3 mais 1, 4. Então, o que é que eu vou concluir? Eu vou concluir que 2t é igual a 4. Que ainda é equivalente a dizer que t é igual a 2. Opa, um único t. O que foi que eu disse? Que quando a gente tem um único t, a gente tem um ponto. Que legal, ó. Então, tá aí, em R. Fazendo t igual a 2, eu vou encontrar o ponto. Tá? Fazendo t igual a 2, obtemos. Exatamente, a figura C. Obtemos o seguinte. Daqui a pouco a gente vai escrever a figura. Obtemos x igual a 3. Vamos conferir se é, né? Aqui, ó, tá aqui em cima. Ó, tô substituindo t aqui, ó. Se eu substituir 2 aqui, 2 mais 1, 3. Me ajudem aí. X igual a 3. Menos 1, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 menos 1, acho que é menos 5. Menos 5. E, finalmente, z é 0 mais 6 vezes 2, dá 12. Tá? Então, z dá 12. Então, o que é que eu estou concluindo? Vou dar mais um zoom aqui para a gente concluir. O que eu estou concluindo é o seguinte, ó, pessoal. Estou concluindo que R, interseção, o plano, é um ponto. Que ponto é esse? É o ponto 3, menos 5 e 12. Opa! Então, peraí. Então, isso significa dizer que, vamos fazer a figurinha, eu tenho um plano e estou cortando meu plano pela reta R em um único ponto, P. Então, tenho como encontrar um ângulo. Eu tenho um ângulo aqui nesse negócio. Então, vamos encontrar o ângulo. Então, eu já sei que as retas são
reta com plano é reverso. Tá? Desculpa, concorrentes. Tá? Então, a reta é concorrente ao plano, o plano é concorrente à reta. E a interseção é o ponto. Então, ótimo, já sei a posição relativa, e neste caso, vamos escrever, e neste caso, R é concorrente a π. Ou π é concorrente a R, tá? Como vocês quiserem, tá bom? Então, o que é que a gente falta agora? Falta a gente encontrar o ângulo. E o ângulo? Como é que a gente encontra o ângulo? Vamos lá, vamos encontrar o ângulo. Vamos encontrar o ângulo. A gente sabe o vetor normal. Quem é o vetor normal, pessoal, desse plano? Deixa eu colocar ele aqui em uma cor escura. Vou chamar aqui de M. Quem é o vetor normal desse plano? Olha só como o plano tá bonitinho aqui, ó. Quem é o vetor normal? 2, 3 e 1. 2, 3 e 1. 2, 3 e 1. Então, vamos pegar. E o vetor diretor? Ora, o vetor diretor também tem o vetor diretor, né? Quem é o vetor diretor? Vamos lá. 1, menos 2 e 6. 1 menos 2 e 6, vetor diretor, normal 2, 3 e 1. Pronto. Vamos ver, fazer o produto interno o produto interno não, o ângulo entre esses vetores, pegar 90 e tirar esse ângulo. Encontrei o ângulo entre o plano e a reta. Então vamos lá. Vou escrever agora isso, né? Que eu falei no vídeo. Por fim, calculemos o ângulo entre R e o plano. Entre R e o plano. Tá. Note que o vetor diretor de R vou chamar de V, é I menos 2J mais 6K. Ou seja, 1 menos 2 e 6. Vamos conferir? Cadê? O que acompanha o parâmetro? 1 menos 2 e 6. Perfeito. Tá aqui. E o vetor normal de π o normal é 2i, a gente vai já conferir, 3j mais k, ou seja, 2, 3 e 1. Vamos conferir? Aonde é que está? Acompanha x, y, z na equação cartesiana. 2, 3 e 1. Perfeito. Então, ok também. Ok também. Então, agora, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o ângulo entre esses dois vetores. Depois eu tiro os 90 graus. 90 menos esse ângulo. Mas primeiro eu tenho que calcular o ângulo. Então, vamos calcular o ângulo. Tá aí. Quem é o vetor, o ângulo, a gente está denotando dessa forma, entre V e N. Né? A gente sabe que é o arco cosseno de quem? Módulo de V, módulo de N, sobre a norma de cada um desses caras, né? É exatamente isso. Depois eu vou pegar 90 e tirar desse ângulo. Isso daqui é quem? Né? Isso daqui é exatamente o seguinte. Quem é esse módulo de V, né? Vamos fazer aqui. O de baixo é a raiz de cada um ao quadrado. Então, vamos a raiz do primeiro, né? O primeiro é 1, que é 1, ó. 1 mais esse cara ao quadrado, mais esse cara ao quadrado. Então, é 1 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. Menos 2 ao quadrado, dá 4. Dá 41. Então, da raiz de 41. Tá? Opa, 41. E quem é o do vetor normal? Cada entrada do seu vetor ao quadrado somado. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 1 ao quadrado, 1. 9 mais 1, 10. 4, 14. Se eu não estiver enganado. 14. Tá? E agora, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar exatamente... Opa, isso aqui está errado, né? O produto interno. Ainda bem que vocês
A gente não calculado o módulo. Tá? Então, agora eu vou calcular o produto interno e pegar o módulo dele, né? Então, o que é o produto interno? É exatamente multiplicar cada entrada e somar. 1 vezes 2, vou fazer aqui, ó. 1 vezes 2, pegar o módulo. Menos 2 vezes 3, mais 6 vezes 1. Isso daqui dá quanto? Dá 6, 3 vezes 2, menos 6. Menos 6 com 6, esse rapaz vai embora com esse. Sobra quem? Módulo de 2. O módulo de 2 é 2. Então, isso daqui dá quem? Dá o arco cosseno de 2 sobre raiz de 41 por 14. Aí, pessoal, vocês não precisam calcular isso, não. Só Deus sabe quem é isso. O que eu quero que vocês façam é o seguinte. Portanto, o ângulo entre R e π, isto é, esse cara aqui, ó, que a gente está denotando dessa forma, é quem? É 90 menos esse catatal aqui. 90 menos o arco cosseno de 2 sobre raiz de 41 sobre 14. Pronto! Isso daqui é exatamente o que eu quero que vocês escrevam na hora da prova. Ah, você precisa calcular isso? Não, não precisa não, pessoal. Isso aqui a calculadora faz, tá? Eu não estou preocupado com isso. Eu quero saber se vocês conseguem desenvolver e chegar aqui. Se vocês conseguirem, está ótimo. Então, isso finaliza a questão. A gente calculou o ângulo, é 90 menos esse negócio aqui, que vai dar um outro ângulo. A gente calculou a posição relativa, que é exatamente a reta e o plano serem concorrentes, e calculou a interseção. A mesma coisa vocês vão fazer exatamente para essa equação. Tá? Essa equação aqui. Ok? Tá. Por fim, a gente agora vai estudar, né? Vamos lembrar lá, né? Comecinho da aula. Comecinho da aula de hoje. A aula de hoje a gente vai falar só... Eu estou pensando a aula de hoje a gente pegar só essa parte, tá? Já que é muita informação, as duas juntas. A gente vai fazer o seguinte. Na aula a gente viu isso, né? Na aula de hoje. Na próxima aula a gente vai ver 3 planos e começar um pedacinho de distância, porque a distância é mais denso. E finalizar com a última parte de distância. Eu vou fazer uma aula de exercício. Uma aula de exercício já focado da prova, tá? Em vez de fazer todas as aulas de atividades. Então, hoje a gente finaliza aqui. A gente tem uma reta e um plano.